Olá, está na hora Mais Saúde, programa da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana recebemos aqui no estúdio o Dr. Luiz, ele é médico radio-oncologista no Hospital do Câncer. Vai explicar pra gente absolutamente tudo sobre radioterapia. Você não vai perder, né? Vamos lá, o programa está apenas começando. Bom, vamos começar o bate-papo então deste final de semana recebendo o Dr. Luiz. Ele é médico radio-oncologista no Hospital do Câncer aqui da ACOM. E a gente vai falar um pouco, já há bastante tempo não falamos sobre radioterapia e é sempre válido a gente trazer, principalmente essa dinâmica do programa de hoje, que é falar em mitos e verdades. Porque eu acho que é um assunto, assim como a quimioterapia também, o tratamento do câncer, ele tem muitos mitos, né? Tem muitos medos, às vezes, que limitam o paciente em diversos aspectos e são puramente mitos, né? Coisas criadas pelo imaginário, né? Público, enfim, pessoas acabam viajando na maionese, como dizem as crianças, né? Eu escutei isso esses dias e achei graça, porque é coisa da minha infância eu vi uma criança falando assim. Mas, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Gostaria que você se apresentasse, então, para quem está te assistindo aqui pela primeira vez. Muito obrigado. Eu sou, então, o Dr. Luiz Henrique Ventura, sou médico radio-oncologista ali no serviço de radioterapia do Hospital do Câncer, com a ACOM, Hospital São João de Deus. E estamos ali para realizar o tratamento de toda a região. Muito bacana. Você é natural de qual cidade? Não é daquela região, né? Não. Eu sou natural de Barretos. Barretos, né? Bacana. Isso. Sou natural de lá, mas eu fiz a minha residência médica na USP de Ribeirão Preto. E aí passei por outros serviços também. E agora vim para cá para agregar a equipe e sempre lutar, né, contra o câncer. Com certeza. É o objetivo da ACOM, né? A gente sempre fala, luta contra o câncer pela vida, né? Com certeza. Doutor Luiz, para as pessoas que sempre a gente pode parecer repetitivo, porque graças a Deus o programa Mais Saúde já tem muitos anos e tem pessoas que assistem todos os finais de semana. Mas tem pessoas novas chegando, inclusive um grande abraço para você que está nos vendo pela primeira vez. Fica aí o convite para que faça parte desse time, né, que está sempre procurando informações a respeito do tratamento, prevenção, até assistência que a ACOM presta aos pacientes que convivem com câncer. Para a gente poder explicar um pouco mais para quem ainda não sabe, qual que é a diferença da radioterapia e a cirurgia? Porque o tratamento do câncer, basicamente, é um tripé, né? Que é a químio, a rádio e a cirurgia oncológica. Exatamente. Né? Mas indo para, até abrangendo também a cirurgia, qual que é a diferença entre a radioterapia e a químio, que são aquelas que são a novidade no tratamento? Porque, por exemplo, a pessoa que tem uma hérnia vai fazer uma cirurgia. Sim. Então é uma coisa um pouco mais comum, né? Mas a químio tem um medo, assim, do cabelo. A rádio também faz o cabelo cair. Explica pra gente um pouco dessas diferenças. Muito bem. Realmente é um tripé, né? Então eles têm que se complementar. Então, qual que seria a principal diferença? A quimioterapia é um tratamento sistêmico. O que isso quer dizer? O paciente vai receber a medicação ou por via oral, por via venosa, e ela vai atuar, vai passar por todo o corpo, lógico, tendo uma predileção para as células tumorais, que é o objetivo. Então, esse é a quimioterapia, ela vai pegar todo o corpo, visando, claro, tem as drogas-alvo, que vai mais no local do tumor. Já a radioterapia é um tratamento localizado, é um tratamento que ele vai somente na área que a gente está sendo irradiado. Então, essa questão, vai cair cabelo, não vai? Na quimioterapia, algumas drogas podem levar a queda de cabelo, algumas não, mas é mais comum a gente ver isso na quimioterapia. Na rádio, pode cair cabelo? Pode, se estiver na área irradiada. Então, o que quer dizer? Se eu estiver tratando um paciente com um câncer de sistema nervoso central, então está com tumor no cérebro. Tumor no cérebro, a gente vai irradiar, passa aqui pelo campo de radiação, passa pelo couro cabeludo. Então, este local pode ter queda de cabelo. Não necessariamente toda a cabeça. Por onde passa a radiação, pode ter queda de cabelo. É extremamente localizada. É localizada. Né? E aí depois, dependendo da dose e tudo mais, pode voltar a nascer normalmente. A mesma coisa, por isso que a gente fala cabelo, pelos também. Se eu irradiar a região aqui da barba de um paciente, vai cair também os pelos faciais. Com o tempo, depois pode nascer de novo ou não, dependendo também de dose e tudo mais. Mas essa que é a diferença. Se eu tratar um paciente, por exemplo, que a gente fala muito do câncer de mama, câncer de próstata,
não vai mexer com o cabelo. Não tem nada a ver com o Isso cabelo, daí, é uma às região... vezes chega, isso. Às vezes chega o paciente preocupado, doutor, mas eu não quero perder o cabelo, será que vai cair? Ou se não, até alguns casos o paciente chega já perguntando se já pode raspar a cabeça, né? Porque posso raspar para não ficar com o cabelo falho, mas às vezes vai tratar um local totalmente diferente. Então isso acaba sendo quase um mito, né? Porque assim, vai cair o cabelo se irradiar o local que tem o cabelo. Então a radioterapia é local. Todos os sintomas, sinais, os efeitos colaterais da radiação é somente no local onde está sendo tratado. Essa que é a diferença entre a radioterapia e a químio, onde vai afetar alguns outros órgãos, alguns outros locais. Cada droga tem seu perfil de que pode fazer, mas aí não é somente no local que está ali o tumor. E pode ser, é um tratamento sistêmico, né? E a cirurgia também é só no local, né? Que a cirurgia vai abordar diretamente o tumor ali. Tá aí. A radiação, isso eu não sei, aí a gente entra na questão dos mitos e verdades, a gente vai conversando de forma dinâmica, mas ela é cumulativa e, além disso, ela não sei qual termo usar, mas assim, por exemplo, uma pessoa que fez uma radioterapia, uma sessão, ela sai da sala do equipamento, sai do tratamento naquele dia emitindo radiação, como que é isso? Ótimo, essa pergunta é excelente, porque é uma dúvida constante, né? Isso é um mito muito grande, até de certo ponto perigoso, porque as pessoas se limitam por causa disso, ou às vezes não querem tratar por causa disso, por isso a gente deixa bem claro ali que não existe isso, mas eu acho que até por filmes e tudo mais que fala de radiação causa essa confusão. Mas a radioterapia é o tratamento baseado em raio-x, ele vai direcionado no local e ele causa o efeito nas células. Ele não é injetado no paciente. O paciente não fica com nenhum material radioativo e o paciente ele não emite nenhuma radiação. Então, o paciente ele entra na sala de tratamento, é posicionado pelos técnicos, recebe a radiação conforme planejado pelos médicos e pelos físicos, e aí então ele vai embora, saiu dali, não tem nenhuma radiação. Em nenhum momento, na verdade, ele está emitindo radiação, nem ali dentro. Ali dentro está recebendo só. Então, se ele sair dali, saiu ali do setor que não pode ficar com criança, mas saiu daquela parte, se ele quiser pegar uma criança, se ele quiser chegar perto de gestante, não tem problema nenhum, ele não emite radiação. Isso é muito interessante porque já vi alguns pacientes, né, algumas vezes, que falam, doutor, minha preocupação é que eu vou ter um netinho que vai vir aqui em casa, a minha maior felicidade é ficar com as crianças e tudo mais, eu vou ter que ficar todo esse período de tratamento longe. Não existe isso. Tem menor isso daí necessidade. É um mito. Isso daí não faz o menor sentido. Isso, na verdade, é bom que fica junto para curtir mesmo e isso ajuda no tratamento, né? A pessoa está feliz, está se sentindo bem. Então, isso daí é importante. Você falou que é um raio-x, né? Um tratamento com a radioterapia. Qual que é a diferença do raio-x convencional, esse que a gente faz no dente, né? Para ver um osso que quebrou, uma perna, alguma coisa assim. Qual que é a diferença desse raio-x, da mamografia inclusive, né? Pro raio-x que é utilizado, né, enquanto acelerador linear, que é o aparelho que faz o tratamento do câncer. Certo. A diferença é a potência e a finalidade. O que você quer fazer e como se fosse a quantidade, né? A dose de radiação, ela tem uma dose, uma unidade de medida, que a gente vai dosar para fazer o tratamento. A diferença é a finalidade, que o exame de imagem, o raio-x de tórax, raio-x de qualquer parte do corpo, nós falou da panorâmico, para vai no dentista, precisa fazer, mamografia, tudo isso é o mesmo raio-x. Tudo isso é essa radiação. A diferença realmente é a dosagem, né? Então, o que eu quero com isso? Eu quero ver imagem, então a dose é muito baixa. Na tomografia também utilizo o raio-x, entendeu? Mamografia, tomografia, o raio-x normal, que a gente costuma falar, né? A chapa que o pessoal fala, é tudo raio-x. Então a diferença é que o que a gente utiliza para fazer o tratamento, a gente usa alta energia, certo? Então, com essa alta energia, que tem uma maior dosagem, ele tem uma maior interação nas células e você consegue fazer o tratamento. Então, o feixe de radiação
essa energia vai conseguir interagir mais com as células do que o da imagem, que o da imagem ele só quer que essa imagem seja captada pelo aparelho, seja ele o da tomografia, da mamografia ou do raio-x, e ver a imagem. Então aí a gente cada vez mais tem diminuído, né? A gente vê hoje alguns equipamentos que falam tomografia com baixa emissão de radiação, tudo, que tenta diminuir isso. Mas tudo isso é uma radiação. E tudo é o raio-x, o mesmo raio-x. A diferença realmente é a energia de megavoltagem, que é muito mais forte para o tratamento. Você me falando essa questão, né, da baixa radiação e aparelhos, eu imagino que aparelhos novos, né, modernos, que têm menos radiação do que os mais antigos. Isso é uma preocupação no quesito, vamos desenvolver um aparelho que utiliza menos radiação porque ela é prejudicial de alguma forma para aquele paciente? É nesse sentido? Sim, é exatamente isso. Tudo é custo-benefício, né? Que às vezes, se você diminuir muito essa radiação também, você não vai conseguir visualizar o que você precisa visualizar. Não adianta nada você fazer um exame que não vai ver o que você tem que ver. Não cumpre o objetivo, né? Não cumpre o objetivo. Mas existem, sim, alguns casos que podem ser feitos com menos, alguns precisam de ser mais radiação, mas alguns aparelhos conseguem fazer essa modulação, diminuir, consegue ser dessa forma. Então, isso daí é importante. E isso é importante que você perguntou, porque a gente fala não só desse que consegue ser diferente, mas existe essa questão de estamos numa era de exames, né? Os exames são complementares, eles são para auxiliar o diagnóstico médico, o tratamento médico, quando bem indicado. Eu preciso fazer uma tomografia por exemplo, às vezes num estadiamento, tomografia de tórax, abdômen, pelve, sistema nervoso central, preciso? Ótimo, tem que ser feito, porque isso pode conduzir meu tratamento, pode guiar, eu vou fazer qual tratamento, como vou fazer. Nesse caso, vale muito a pena. Agora, a gente está numa era que, às vezes, o paciente está com uma doença clínica ali. Se você examinar o paciente, colher uma história bem colhida, você já sabe o que você tem que fazer. Um diagnóstico ali, e, né? Às vezes, tem os dois lados. O médico, que quer pedir muitos exames, que algumas vezes oneram o sistema, e também não vai modificar muita coisa, só que está sendo submetida a uma radiação, quanto o paciente, que às vezes a gente fala, não precisa desse exame, já sei que você tem, já sei que você tem que tratar. O paciente às vezes acha também que se não pedir nenhum raio-x, o médico não é bom. Diagnóstico falho, né? Isso, pelo contrário, você já diagnosticou sem precisar daquele complementar. Então, essa radiação dos exames, ela pode ser prejudicial, não quer dizer para todo mundo, não vou fazer mais, não. Quando bem indicado, quando está lá, deve fazer mamografia de rastreamento, deve ser feita, vale a pena, né? Tem diversos estudos mostrando que vale a pena o custo-benefício. Agora não é para sair fazendo esses exames também, qualquer coisinha quer fazer exame, diversos exames que aí você está sendo exposto a uma radiação, né? Você me perguntou a questão se é cumulativa, se não é essa questão de radiação. Ela é cumulativa até certo ponto, porque tem a renovação das células, né? Então, depende muito do local do corpo, para saber qual dose de radiação o paciente já recebeu, quantas vezes ele recebeu aquela dose, qual dose recebeu, e recebeu uma dose de radiação, ou radioterapia, ou fez alguns exames, há muito tempo atrás. Dependendo desse muito tempo, são alguns anos às vezes, é quase nada, renovou já aquele tecido todo, em tecidos de renovação rápida, diferente de alguns locais que demoram mais tempo para renovar, que aí você acumula mais. Então existe isso. Tá, a gente vai para o intervalo, mas eu gostaria de te perguntar uma coisa, que agora me deu uma dúvida, acendeu a lâmpada da dúvida aqui. Você falou que o paciente pode sair tranquilamente da sessão de radioterapia, isso eu imagino que inclua também o raio-x da boca, sim. do pulmão e tudo. Mas aí você me falou o oposto disso, que a radiação é cumulativa. Então, por exemplo, se eu tenho um copo d'água e ele já tem um pouco, se eu coloco mais, ou seja, eu completei a água, ou seja, já tinha água. Então, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O fato dela ser cumulativa não significa que tenha radiação ali naquele tecido? Vamos deixar para depois do intervalo, tô que nem novela, né? Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho e voltamos para responder essas e muitas outras dúvidas. Não saia daí, a gente volta já com mais saúde que é da Com, contra o câncer, pela vida.
Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo o Dr. Luiz, que é médico radio-oncologista no Hospital do Câncer da ACOM. E antes do intervalo nós falamos a respeito da radiação, né, no sentido dela ser cumulativa, né, se a pessoa faz exames desnecessários, por exemplo, isso foi pelo menos o que eu entendi, tá? A gente vai corrigir se estiver errado. E ela é acumulativa, assim como, por exemplo, o efeito que o sol causa na pele, ele é acumulativo. Mas isso é um estrago que ele já fez, o ano que vem, se eu tomo mais sol, ele junta com o que já tinha feito e aí vai, sucessivamente. No caso da radioterapia, não é assim? Se é acumulativo, é sinal de que ainda tem ali naquele tecido? Não. Na verdade, existe uma... Esse cumulativo, na verdade, ficou uma palavra que acaba gerando essa dúvida. O efeito da radiação é cumulativo, a radiação não. O estrago que ela fez, entre aspas... O dano que a radiação fez, ela atuou naquele local, ele pode ser cumulativo, ele é cumulativo, e vai depender muito, lógico, disso daí exatamente que você falou, igual do sol. Você causou uma alteração na pele somente, só que a pele, ela renova muito rápido. Então, depois de um tempo, não é a mesma pele que está ali, já renovou a pele. Então, nesse caso, não vai ter mais essa preocupação de acumular a dose. E não existe isso, mais que a gente fala acumular, não existe nem isso de acumular a dose em si, só o efeito. Então, a radiação não é acumulativa, o efeito dela sim. Ela não é acumulativa, tanto que, como eu havia dito, a radiação não fica no paciente. O paciente ele não sai de lá depois de uma sessão de uma aplicação de radioterapia, depois de um raio-x, de uma tomografia, ele não sai emitindo radiação. Então, se você pegar um aparelhinho, né, um detetor para poder ver qual radiação que está naquele paciente, é nula, entendeu? É radiação ambiente só. Não vai ter mais radiação para o paciente, ele não está emitindo radiação. Isso nunca vai acontecer com as radiações ionizantes, com o raio-x, que é utilizado dessa forma, que ele passa pelo paciente, faz o efeito dele e vai embora. Não tem nada disso, entendeu? Então, na verdade, esse grande dúvida até foi boa, o jeito que você expôs, mais pela palavra. É isso que a gente, às vezes... Por isso que a gente está falando que existe, às vezes, alguns mitos, algumas coisas que surgem por causa do modo que a gente entende, né? O modo que fala, às vezes é claro para um, não é tão claro para outro, mas existe isso. Até me retrato que não é uma radiação seja acumulativa, não, ela não é. Então, o efeito da radiação na célula, ela pode ser cumulativa no sentido, ela causou um dano, certo? A gente vai entrar em radiobiologia, a gente causou um dano celular. Esse dano pode ser reparado e voltar ao normal, estou bem, ou esse dano pode ser um dano que vai ficar crônico naquele paciente. E aí quando você já não está 100%, aí tem outra exposição, pode ir um pouquinho mais, então vai diminuindo. Enquanto em alguns casos tem esse dano, mas a célula volta. Que é isso que é um princípio muito utilizado na radioterapia, por isso desse fracionamento. Para quem já ouviu falar da radioterapia, a radioterapia ela é realizada várias sessões, todos os dias úteis, segunda a sexta-feira, exatamente por causa disso. Tem um planejamento, né? Tem todo esse planejamento, que é feito com os médicos, com os físicos, e isso vai muito de encontro com essa parte de dano celular, porque a gente quer acabar com o tumor que está próximo de estruturas saudáveis. Então a gente tem, por exemplo, aqui com o planejamento todo tridimensional, a gente só faz radioterapia conformacional, que é uma radioterapia direcionada, a gente consegue ver como está chegando a radiação. E a partir daí, com esse planejamento todo, a gente fraciona o tratamento para quê? Para o tumor receber a dose para acabar com aquela célula tumoral, porém os tecidos que tem ao redor, eles, por mais que eles sofrem um pequeno dano, por isso tem alguns efeitos colaterais, mas eles podem se recuperar.
Por esse motivo que a gente fraciona, para dar tempo dele recuperar. Então, a célula que é sadia, ela tem essa capacidade de recuperar. Vai repopulacionar, vai reparar. Enquanto a célula tumoral não tem essa capacidade. Ela está sempre então, ela vai cada vez ela... mais diminuindo ali e acaba com o tumor, enquanto as células sadias mantêm-se bem. Doutor Luiz, nosso tempo está caminhando já para o final, mas tem mais algumas dúvidas que eu queria tirar. Por exemplo, a gente já falou aqui no programa Mais Saúde a respeito do micro-ondas. Aparelho de micro-ondas, né, de uso doméstico. Ele tem ou não capacidade de interferir, influenciar, danificar algum tipo de tecido? Aí eu pergunto isso e pergunto se durante o uso do aparelho, porque várias pessoas falam, deve-se ficar pelo menos 1 metro do aparelho. Tem um teste da maçã que colocam em cima e ela fica toda enrugadinha, tem uma coisa assim, né? Até onde existem mitos e verdades sobre esse aparelho em específico? Então, essa questão do micro-ondas, na verdade, assim, não tem nada comprovando o dano dessa radiação, mas é uma radiação eletromagnética, onde ela não é ionizante. O que é isso, né? Lógico, não adianta falar assim. Mas é uma radiação que não interage com a nossa matéria e não causa dano na nossa matéria. Ela interage de uma forma ali para poder acelerar e com isso esquentar, são micro-ondas que vão esquentar o alimento, né, que é a finalidade dela. Mas criar um atrito. Isso, ela vai acelerar as moléculas e acaba criando isso. Então, não existe ainda nenhum estudo, pelo menos até onde tem no meu conhecimento, que prova que esse tipo de radiação eletromagnética pode levar à formação de um câncer, tá? Induzir ao câncer. Não existe. Tá? A gente sabe que radiações ionizantes como de raio-x, tomografia, mamografia, podem sim levar a uma indução de uma lesão, aumentar a predisposição de câncer. Porém, as radiações eletromagnéticas não ionizantes, como do micro-ondas, como a ressonância magnética, que a gente vê bastante no nosso meio, né? O celular está junto nessa mesma categoria? Celular também é outro tipo de radiação, de radiofrequência, mas ela também não tem nada que comprova, tá? Existem alguns estudos em andamento, sempre tem essa questão, se você usar muito o celular, vai desenvolver um câncer no cérebro. Tem esse mito, na verdade tem que, não sei, ainda, pelo menos até hoje, nunca provou isso, entendeu? Não posso dizer que na medicina a gente sempre está mudando. Muda, né? Até agora não tem nada que comprove isso. Se vai ter ou se não vai ter, por enquanto é um mito. Os mitos às vezes são quebrados com o avanço da medicina, mas por enquanto... Bom, né? Porque a gente vai, né? Como se diz, mudando e tendo cada vez mais informações. Mas por enquanto não... Isso daí realmente seria um mito. Radiações de micro-ondas, rádio, televisão, que às vezes está preocupado, muito perto da TV, também não causa problema nenhum. Essas lâmpadas, aqui no estúdio, né, infelizmente não vai ter como mostrar, mas nós estamos com bastante lâmpada acesa aqui para clarear, para chegarmos bonitos até vocês que estão em casa. São as lâmpadas fluorescentes. Elas têm até, não sei se estudos, ou se já é claro isso na medicina, devido a vários estudos, né, que elas podem predispor a algum tipo de câncer de pele, que é o ultravioleta, né? Isso. Isso faz sentido? Faz. Isso é verdade. Tem alguma relação com a radiação ionizante, por exemplo, para ter esse efeito, esse poder de causar esse efeito? Ela é um tipo de radiação ultravioleta que ela tem, até que é uma preocupação quando a gente vê em praias, tem até um dosador lá, muitas praias tem lá, esse aqui está com nível de radiação alta, baixa, por causa disso que a gente entra na questão de camada de ozônio e tudo mais, a luz solar, e ela pode sim causar algum dano na célula. Então, a radiação ultravioleta presente nessas lâmpadas poderia sim, é uma coisa muito baixa, né? Mas um teoricamente ela poderia sim, tanto que a gente vê que hoje em dia está sendo mudado muito, né? Hoje em dia tem as lâmpadas de LED, tudo que não tem esse tipo de radiação, mas essa daí ela pode sim. Conversamos então com o Dr. Luiz Henrique Ventura, médico radio-oncologista no Hospital do Câncer da ACUM. A sugestão da sua participação, na participação dele no caso, foi de um telespectador nosso. Se você quer ter a sua dúvida, se você tem uma sugestão de pauta, entre em contato conosco aqui no programa, que a gente vai ter o prazer de trazer um profissional para explicar tudo para a gente, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, Dr. Luiz. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau.